Senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhor presidente. Eu estou num dilema. Eu não sei se eu sigo o meu líder, que falou bastante aqui, a orientação de Vossa Excelência para ser muito rápida na intervenção em decorrência da agenda dos senhores secretários, mas serei rápida, presidente. Quero cumprimentar o secretário Nelson Barbosa, cumprimentar todos os secretários e a prova de que nós estamos debatendo um assunto que é apartidário, é um assunto que envolve as unidades da Federação Brasileira, exatamente são as posições minhas e do senador Inácio Arruda, apesar de que são posições que se aproximam como a dos senhores. E eu vejo com muita alegria, secretário Nelson Barbosa, acho que o governo federal, o Ministério da Fazenda, o ministro Guido Mantega esteve conosco semana passada, inaugurando esses ciclos de debates, e a possibilidade de se construir um acordo a partir do CONFAS é algo que nos anima muito, porque eu vejo essa como a única fórmula capaz de permitir a aprovação de qualquer projeto que promova mudanças. Secretário, deputado Raul, a única forma. E não é fácil chegar a um acordo diante da realidade que nós temos num país, um país de dimensões continentais e de diferenças regionais profundas. Eu sou do estado do Amazonas e a mim não caberia outra forma de me manifestar senão cumprimentar, secretário Nelson Barbosa, Vossa Senhoria, como já fiz com o ministro Mantega, cumprimentar todos os secretários de Fazenda do país, porque nós temos 27 unidades da Federação, mas nós temos uma delas que tem uma política tributária que é exceção a tudo que se aplica no país. Um Estado que tem sua economia baseada em incentivos fiscais como forma de desenvolvimento. E esse foi não só um projeto econômico para o Brasil, foi um projeto geopolítico para o Brasil, dirigido para uma região, que é a região amazônica e a Amazônia Ocidental, porque a Amazônia é tão grande, 60% aproximadamente do território brasileiro, que nós costumamos dividi-las em duas, a Amazônia Oriental e a Amazônia Ocidental. Onde está a Zona Franca, Manaus, é a Amazônia Ocidental, que é a parte mais preservada da Amazônia brasileira. Até hoje, secretários, nós não temos, secretário Nelson, nós não temos uma rodovia que nos ligue a outras regiões do país. A nossa ligação terrestre do Amazonas é com a América Central, é com a parte norte da América do Sul, mas não é com o Brasil. E nós já tivemos a BR-319, cujo projeto de recuperação está lá parado nos segmentos ambientais, porque entendem que é uma nova estrada, e não é. Mas isso eu estou falando apenas para exemplificar o que é o país, o que é o Amazonas e o que significa a Zona Franca de Manaus para o Brasil. Porque quando a Zona Franca gera emprego, quando a Zona Franca de Manaus gera renda e possibilidade de desenvolvimento, não só do Amazonas, mas dos estados da Amazônia Ocidental, essa é uma política efetiva, uma política ambiental efetiva. Eu costumo dizer, o Amazonas tem 98% das suas florestas preservadas, não pela eficiência dos governadores, não. Seria um equívoco e não só uma descortesia, mas uma injustiça com os governadores do Pará, de Rondônia, porque não alcançaram os mesmos índices que o Amazonas? Porque eles não têm Zona Franca. Então, a possibilidade de desenvolvimento está exatamente no setor primário, na pressão sobre a floresta, que é tudo que não acontece no Amazonas. E a proposta que nós recebemos desde a primeira hora, vinda, e é só uma sugestão, porque a iniciativa é do Senado, do projeto de resolução, do governo federal, foi tratar de forma diferenciada a Zona Franca de Manaus e as operações com gás. E aí o estado do senador Delcídio também passa a ser profundamente contemplado com isso, não é? Percebo que algumas ponderações, e quando o senador Inácio Arruda fala da necessidade de uma equalização do desenvolvimento nacional, não há dúvida que existe. Não é São Paulo que perde. Secretário Calab, o senhor, Vossa Senhoria, já andou me mandando algumas cartas em embates duros que tivemos em relação a ações
junto ao Supremo Tribunal Federal. O Estado de São Paulo e Amazonas. Amazonas e São Paulo e Amazonas. É uma guerra que tem que acabar com isso. Tem que acabar. Tem que acabar. É óbvio que o Estado de São Paulo vai fazer de tudo para levar os empreendimentos para lá. Agora, de que forma? Concedendo incentivo fiscal. Então, a realidade brasileira, senador Armando, hoje é essa. É o Estado mais rico, é o Estado mais desenvolvido, é o Estado que mais concentra a produção brasileira, que utiliza no mecanismo de incentivos fiscais. E, com isso, perdemos todos. Perdemos todos. Absolutamente todos perdemos com isso. Mas eu comemoro esse momento. Acho que há alguns ajustes. Norte e Nordeste, eu sou nortista, não sou só da Zona Franca, sou nortista também, pleiteio Centro-Oeste também, uma diferenciação de alíquota que é possível de ser discutida. 4, 7, salvo engano, que é possível de ser discutida. Agora, o caminho é esse, eu não tenho dúvida. Nós estamos amargando um crescimento industrial do Brasil que não é o crescimento que nós queremos. Precisamos trabalhar o país. Precisamos construir as condições, essas condições têm que ser estruturantes, duradouras, para que o Brasil possa ter melhores e mais condições de um crescimento mais rápido, porém, um crescimento consistente, um crescimento duradouro. Então, debate sobre a mesa, digo que e cumprimento a todos e, ao mesmo tempo, agradeço, porque a defesa da Zona Franca não deve caber a uma bancada que é a menor do Congresso. 3 senadores e somente 8 deputados, apesar de termos direito a 10, senador Delcídio, deputados, mas só temos 8. Temos uma população maior do que o Piauí, maior do que vários estados brasileiros, mas um número de parlamentares menor. Então, é óbvio que a defesa da Zona Franca não é a defesa de um estado ou de uma região, é a defesa do Brasil. E eu agradeço profundamente, não só ao Ministério da Fazenda, aos seus dirigentes, mas aos secretários, pela compreensão que tem tido com essa realidade diferenciada para o Estado do Amazonas. E vamos seguir aqui nos debates. E eu deixei meu pleito aí, o presidente Delcídio. Nós temos que ouvir o secretário do Amazonas. Ele não se enquadra em nenhuma região, é a exceção. Então, no próximo, espero contar com a sua compreensão. Ele vai ter um dia especial só do Amazonas para ele falar. O secretário está aqui, o secretário Lobo, que foi empossado ontem. Eu aproveito e cumprimento ele por esse desafio. Já nos representava. Parabenizá-lo também, desejar muito sucesso, secretário. Ele está meio escondido, por isso que agora estou vendo que ele tomou posse ontem, por isso que ele está meio intimidado aí também, né? Na lateral. Mas quero só registrar, senadora Vanessa, Vossa Excelência diz que o Amazonas merece 10 deputados, mas os 8 valem por 10. Eu vou passar a palavra